Olá, seja bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema fundamental para a saúde renal. Muitas vezes, nossos hábitos diários podem impactar negativamente em nossos rins, órgãos essenciais para a filtragem e purificação do sangue. Portanto, neste vídeo, vamos explorar os 10 hábitos que podem comprometer a saúde dos seus rins. Fique atento, pois essas práticas podem ser mais comuns do que imaginamos. Assista este vídeo até o final para entender quais são esses hábitos e como você pode melhorar a saúde do seu rins. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo como este. Gostaria de começar falando do consumo excessivo de sal, um comportamento que muitas vezes passa despercebido em nossas rotinas diárias. O sal, ou cloreto de sódio, é uma parte essencial da nossa alimentação, mas o exagero pode ter sérias consequências para a saúde renal. Quando consumimos grandes quantidades de sal, o corpo retém mais água para diluir o excesso de sódio no organismo. Esse aumento na quantidade de líquido no corpo resulta em um aumento na pressão arterial. Os rins, responsáveis por filtrar o sangue, precisam trabalhar mais para eliminar o excesso de sal e líquidos, colocando-os sob estresse constante. O estresse adicional nos rins pode levar a danos progressivos ao longo do tempo. A pressão arterial elevada pode danificar os vasos sanguíneos nos rins, reduzindo sua capacidade de filtrar o sangue de forma eficaz. Esse cenário pode contribuir para o desenvolvimento de condições renais crônicas. Alternativas mais saudáveis para reduzir o consumo de sal. Fazer uma abordagem eficaz é substituir o sal de mesa por ervas frescas, especiarias ou sucos cítricos para realçar o sabor dos alimentos. Além disso, escolher alimentos frescos em vez de processados pode significativamente reduzir a ingestão de sódio. Umas boas dicas para reduzir o sal na alimentação são: leia os rótulos, esteja atento aos níveis de sódio nos alimentos embalados. Cozinhe em casa. Preparar refeições em casa permite controlar a quantidade de sal adicionada. Diminuir gradualmente a quantidade de sal pode facilitar a adaptação do paladar. Reduzir o consumo excessivo de sal não é apenas benéfico para a saúde renal, mas também para a saúde cardiovascular geral. Ao tomar medidas para equilibrar a ingestão de sal e adotar escolhas alimentares mais saudáveis, podemos preservar a função renal e promover um estilo de vida mais saudável. O segundo hábito que pode impactar seriamente a saúde renal: a baixa ingestão de água. A água desempenha um papel crucial no funcionamento eficaz dos rins, e quando não bebemos água suficiente, isso pode ter consequências a longo prazo para a saúde renal. Os rins são responsáveis por filtrar resíduos e toxinas do sangue, formando a urina. A água desempenha um papel vital nesse processo, pois dilui as substâncias presentes na urina, facilitando a eliminação desses resíduos. Quando a ingestão de água é insuficiente, a concentração de substâncias na urina aumenta, dificultando o trabalho dos rins e potencialmente levando a problemas renais. A desidratação crônica pode levar à formação de cálculos renais, pois a urina concentrada favorece a cristalização de minerais. Além disso, a falta de água pode contribuir para infecções do trato urinário, aumentando o risco de danos aos rins ao longo do tempo. Vamos agora discutir estratégias práticas para incorporar mais água na rotina diária, garantindo uma hidratação adequada para a saúde renal. Estabeleça metas diárias. Defina metas realistas para a ingestão diária de água, levando em consideração fatores como idade, peso e nível de atividade. Use lembretes. Utilize aplicativos de lembrete ou estabeleça horários específicos para beber água ao longo do dia. Varie as opções. Além da água pura, inclua outras opções saudáveis, como chás de ervas e água de coco, para manter o interesse na hidratação. Tenha uma garrafa sempre à mão. Carregar uma garrafa de água consigo facilita o acesso constante à hidratação, seja em casa, no trabalho ou durante atividades ao ar livre. Manter-se hidratado é uma medida simples, mas fundamental, para preservar a saúde renal. Ao garantir uma ingestão adequada de água, estamos apoiando os rins em sua função vital de filtrar e eliminar resíduos do organismo. Ignorar a prática regular de exercícios é o nosso terceiro hábito.
O sedentarismo não apenas afeta a saúde cardiovascular, mas também desempenha um papel crucial no desenvolvimento de doenças renais. Vamos explorar como a atividade física regular é um componente essencial não apenas para a saúde renal, mas para o bem-estar geral. Ao se engajar em atividades físicas regulares, estimulamos a circulação sanguínea, promovendo uma entrega mais eficaz de oxigênio e nutrientes aos órgãos, incluindo os rins. Essa melhora na circulação ajuda os rins a realizar suas funções de filtragem de forma mais eficiente, contribuindo para a prevenção de problemas renais. A prática regular de exercícios está associada a uma diminuição do risco de condições como diabetes e hipertensão, fatores de risco significativos para o desenvolvimento de doenças renais. Manter-se ativo pode ajudar a controlar essas condições, minimizando o estresse sobre os rins e preservando sua função ao longo do tempo. Algumas atividades físicas específicas podem beneficiar diretamente a saúde renal. Caminhadas moderadas. Uma atividade de baixo impacto, como caminhar, é acessível e eficaz para melhorar a circulação e a saúde renal. Exercícios aeróbicos. Atividades como corrida leve, natação e ciclismo promovem a saúde cardiovascular, beneficiando indiretamente os rins. Treinamento de resistência. O fortalecimento muscular, por meio de pesos leves ou resistência corporal, pode melhorar a função metabólica, reduzindo o risco de condições que afetam os rins. Pequenas mudanças, grandes resultados. Incorporar atividades físicas na rotina diária não requer mudanças drásticas. Pequenos ajustes, como subir escadas em vez de usar o elevador ou dedicar 30 minutos a atividades físicas, podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Lembre-se, o movimento é uma peça-chave para uma vida saudável. Ao reconhecer a importância da atividade física regular, não apenas para a saúde renal, mas para o corpo como um todo, estamos investindo em nosso bem-estar a longo prazo. Pequenos passos hoje podem resultar em rins mais saudáveis e em uma vida mais plena amanhã. O consumo excessivo de café e refrigerantes. Este comportamento, muitas vezes, passa despercebido, mas que pode ter implicações significativas na saúde renal. A cafeína e outros componentes dessas bebidas podem desencadear efeitos que merecem atenção. Vamos explorar como essas escolhas podem afetar os rins e apresentar alternativas mais saudáveis para integrar a rotina diária. A cafeína, presente tanto no café quanto em muitos refrigerantes, tem efeitos diuréticos, o que significa que aumenta a produção de urina. Embora isso possa inicialmente parecer inofensivo, o aumento da excreção de líquidos pode levar à desidratação se a ingestão de água não for adequadamente compensada. A desidratação, como discutimos anteriormente, pode sobrecarregar os rins e contribuir para a formação de cálculos renais. Além da cafeína, refrigerantes frequentemente contêm açúcares adicionados e outros aditivos químicos. O alto consumo de açúcares está associado a condições como diabetes, que é um fator de risco para doenças renais. Os aditivos químicos também podem colocar pressão adicional nos rins durante o processo de filtragem. Agora, vamos trazer alternativas mais saudáveis que podem ser incorporadas à rotina diária, mantendo o sabor e a satisfação sem comprometer a saúde renal. Opte por chás de ervas, como camomila ou hortelã, que oferecem uma variedade de sabores sem cafeína e contribuem para a hidratação. Infusões de água com frutas, ervas e vegetais são opções refrescantes e saudáveis para substituir os refrigerantes. Se você é amante de café, aproveite-o com moderação. Limitar o número de xícaras por dia pode ajudar a reduzir os efeitos diuréticos. Ao compreender os potenciais impactos negativos do consumo excessivo de café e refrigerantes na saúde renal, podemos fazer escolhas conscientes para preservar a função renal. Optar por alternativas mais saudáveis contribui não apenas para a saúde dos rins, mas para o bem-estar geral. Vamos agora aprofundar nosso entendimento sobre o quinto hábito prejudicial, o uso descontrolado de medicamentos. Muitas vezes, subestimamos o impacto que alguns medicamentos, mesmo os de venda livre, podem ter sobre a saúde renal. É crucial compreender a importância de seguir as orientações médicas e estar ciente dos potenciais efeitos colaterais que podem afetar os rins. Alguns medicamentos, quando usados em excesso ou por longos períodos, podem causar danos aos rins. Anti-inflamatórios não esteroides, ANES, por exemplo, são conhecidos por causar lesões renais, especialmente quando usados sem a devida supervisão médica. Analgésicos comuns, antibióticos e até mesmo vitaminas em excesso podem sobrecarregar os rins, prejudicando sua capacidade de filtrar resíduos e manter o equilíbrio eletrolítico. Seguir as orientações médicas é fundamental para garantir que os medicamentos sejam administrados de maneira segura e eficaz.
A automedicação e o uso prolongado sem supervisão podem levar a efeitos colaterais prejudiciais aos rins. Consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento é crucial, especialmente para aqueles com condições pré-existentes que podem afetar a função renal. É essencial que as pessoas estejam cientes dos potenciais efeitos colaterais renais dos medicamentos que estão tomando. Os sinais de alerta, como mudanças na frequência urinária, presença de sangue na urina, inchaço ou dor lombar, devem ser prontamente comunicados ao médico. A detecção precoce de problemas renais relacionados ao uso de medicamentos pode permitir intervenções adequadas e prevenir danos a longo prazo. Em alguns casos, existem alternativas mais seguras ou ajustes na dosagem que podem ser considerados para proteger a saúde renal. Além disso, o uso moderado de medicamentos, respeitando as doses prescritas, é crucial para evitar sobrecargas desnecessárias nos rins. Entender o impacto potencial dos medicamentos na saúde renal destaca a importância de uma abordagem cuidadosa ao uso dessas substâncias. Ao seguir as orientações médicas, estar ciente dos efeitos colaterais e tomar medidas proativas para monitorar a saúde renal, podemos garantir que os benefícios dos medicamentos superem os riscos. O sexto hábito é fumar. O impacto do tabagismo vai além dos pulmões, afetando diversos órgãos, incluindo os rins. Vamos explorar os mecanismos pelos quais os produtos químicos presentes no cigarro comprometem a função renal e discutir estratégias essenciais para abandonar esse hábito prejudicial. O tabaco contém uma miríade de substâncias tóxicas, incluindo nicotina, monóxido de carbono e produtos químicos carcinogênicos. Essas substâncias entram na corrente sanguínea e afetam diretamente os vasos sanguíneos, incluindo os que fornecem sangue aos rins. O tabagismo crônico pode levar a danos nos pequenos vasos renais, comprometendo a capacidade dos rins de filtrar o sangue de maneira eficaz. O tabagismo está associado ao aumento da pressão arterial, uma condição que coloca uma carga adicional sobre os rins. Além disso, o fumo do cigarro desencadeia processos inflamatórios sistêmicos, contribuindo para o estresse oxidativo nos rins. Esses fatores combinados podem resultar em danos progressivos aos tecidos renais ao longo do tempo. Fumantes têm um risco significativamente maior de desenvolver doenças renais crônicas em comparação com não fumantes. Essas condições podem incluir glomerulonefrite, uma inflamação dos glomérulos nos rins, e nefropatia diabética, que é a deterioração renal relacionada ao diabetes. Compreender esses riscos é fundamental para motivar a cessação do tabagismo. Abandonar o hábito de fumar é desafiador, mas essencial para preservar a saúde renal e geral. Algumas estratégias eficazes incluem: assistência profissional. Buscar a ajuda de profissionais de saúde, como médicos e terapeutas, pode fornecer apoio especializado durante o processo de abandono do tabagismo. Terapias de reposição de nicotina. Adotar terapias de reposição de nicotina, como adesivos ou gomas, pode ajudar a reduzir a dependência física da nicotina, facilitando a transição para a abstinência. Aconselhamento e apoio psicológico. Participar de sessões de aconselhamento ou buscar apoio psicológico pode ser fundamental para lidar com os aspectos emocionais e comportamentais do vício em cigarros. Mudanças de estilo de vida. Incorporar mudanças positivas no estilo de vida, como a prática regular de exercícios e o estabelecimento de hábitos saudáveis, pode fortalecer a resiliência durante o processo de abandono do tabagismo. Compreender os impactos prejudiciais do tabagismo nos rins destaca a urgência de abandonar esse hábito. Ao adotar estratégias eficazes e buscar suporte profissional, é possível preservar a função renal e melhorar significativamente a saúde global. Vamos falar do hábito de consumo elevado de proteínas, destacando a importância de equilibrar essa ingestão para preservar a saúde renal. Embora as proteínas sejam componentes essenciais para o organismo, o excesso, especialmente quando proveniente de fontes animais, pode sobrecarregar os rins. Vamos explorar como encontrar esse equilíbrio crucial. O consumo elevado de proteínas, especialmente de fontes animais como carne vermelha, ovos e laticínios, pode resultar em uma maior carga nos rins. Quando metabolizadas, as proteínas produzem subprodutos, incluindo ureia e amônia, que os rins precisam filtrar e excretar. O aumento constante dessa carga pode levar a um estresse adicional nos órgãos, aumentando o risco de danos renais a longo prazo. A sobrecarga crônica de proteínas está associada a um maior risco de desenvolvimento de doenças renais. A filtragem constante de subprodutos da proteína pode resultar em lesões nos túbulos renais, contribuindo para condições como a glomerulonefrite e a doença renal crônica. É crucial compreender os limites saudáveis de ingestão de proteínas para evitar esses riscos.
Encontrar o equilíbrio certo na ingestão de proteínas é fundamental para preservar a saúde renal. Algumas estratégias incluem: diversificação de fontes. Em vez de depender predominantemente de fontes animais, diversificar as fontes de proteínas pode ajudar a reduzir a carga nos rins. Incorporar proteínas vegetais, como legumes, grãos e nozes, pode ser benéfico. Monitoramento da ingestão. Conscientização sobre a quantidade de proteínas consumidas diariamente é essencial. A orientação nutricional personalizada, considerando fatores como idade, peso e nível de atividade, pode ajudar a determinar a quantidade adequada para cada indivíduo. Moderação com fontes animais. Limitar o consumo de carnes vermelhas e outros produtos de origem animal pode ser benéfico. Optar por cortes magros e métodos de preparação saudáveis, como grelhados ou assados, também contribui para uma abordagem mais equilibrada. Hidratação adequada. A ingestão de água desempenha um papel crucial na eliminação de subprodutos do metabolismo de proteínas. Manter-se bem hidratado ajuda a reduzir a concentração dessas substâncias nos rins. Encontrar o equilíbrio adequado na ingestão de proteínas é uma prática vital para preservar a saúde renal. Ao diversificar as fontes de proteínas, monitorar a ingestão e adotar uma abordagem equilibrada, podemos garantir os benefícios nutricionais das proteínas sem sobrecarregar os rins. Ignorar infecções do trato urinário, ITU. Ressaltando os perigos associados a não tratar adequadamente essas infecções. O risco de propagação para os rins pode resultar em danos substanciais. Destacaremos a importância vital de buscar tratamento adequado para ITU, preservando assim a saúde do trato urinário e evitando complicações renais. Infecções do trato urinário geralmente começam na bexiga ou uretra e, se não tratadas, podem se espalhar para os rins. A ascensão das bactérias pode causar pielonefrite, uma inflamação nos rins que, se não controlada, pode levar a danos renais permanentes. Compreender os sinais e sintomas precoces de uma ITU é crucial para intervir antes que a infecção atinja os rins. Ignorar uma ITU pode resultar em diversas complicações renais, incluindo cicatrizes nos tecidos renais, redução da função renal e até mesmo insuficiência renal crônica. A presença prolongada de bactérias nos rins não só causa danos diretos aos órgãos, mas também pode desencadear uma resposta inflamatória sistêmica prejudicial. Conhecer os sintomas de uma ITU é essencial para o reconhecimento precoce e intervenção imediata. Sinais como dor ou queimação ao urinar, frequência urinária aumentada, presença de sangue na urina e dor na região lombar são indicações de uma possível infecção. Buscar assistência médica ao primeiro sinal de ITU é crucial para prevenir complicações graves. Ao enfrentar uma ITU, seguir o tratamento prescrito pelo profissional de saúde é fundamental. Isso geralmente envolve o uso de antibióticos para eliminar completamente a infecção. O não cumprimento do tratamento completo pode permitir que bactérias sobreviventes desenvolvam resistência aos antibióticos, tornando tratamentos futuros menos eficazes. Além do tratamento adequado, é crucial adotar medidas preventivas para evitar ITU. Isso inclui manter uma boa higiene pessoal, urinar após atividades sexuais, manter-se bem hidratado, evitar segurar a urina por períodos prolongados e utilizar roupas íntimas respiráveis. Cuidados com a saúde urinária são essenciais para prevenir recorrências de infecções. Ignorar infecções do trato urinário não é apenas desconfortável, mas pode ter sérias repercussões nos rins. Buscar tratamento adequado ao primeiro sinal de uma ITU é crucial para evitar danos renais significativos. Compreender os riscos associados e adotar medidas preventivas são passos essenciais para preservar a saúde do trato urinário e garantir o bem-estar renal a longo prazo. Exposição prolongada a produtos tóxicos. Ficar exposto prolongadamente a produtos tóxicos, devemos compreender que essa exposição pode ser prejudicial aos rins ao longo do tempo. Discutiremos estratégias para minimizar a exposição a substâncias químicas nocivas e adotar medidas proativas para proteger a saúde renal em ambientes potencialmente perigosos. A exposição prolongada a produtos químicos tóxicos pode impactar diretamente a saúde renal. Os rins desempenham um papel crucial na filtragem de substâncias nocivas do corpo. Produtos químicos tóxicos, quando absorvidos pelo organismo, podem sobrecarregar os sistemas de detoxificação dos rins, resultando em danos nos tecidos renais e comprometimento da função de filtração. Produtos tóxicos estão presentes em muitos ambientes, incluindo produtos de limpeza doméstica, pesticidas, solventes industriais e até mesmo em alguns alimentos contaminados por resíduos químicos. A exposição diária a essas substâncias, seja por inalação, ingestão ou contato dérmico, pode contribuir para a acumulação gradual de toxinas nos rins.
Adotar práticas seguras no ambiente doméstico é essencial para minimizar a exposição a produtos tóxicos. Isso inclui escolher produtos de limpeza e detergentes menos tóxicos, ventilando adequadamente áreas durante o uso de substâncias químicas, e armazenar produtos perigosos fora do alcance de crianças. A conscientização sobre ingredientes e substâncias presentes em produtos domésticos é crucial para tomar decisões informadas. Para aqueles que trabalham em ambientes potencialmente tóxicos, seguir as diretrizes de segurança no local de trabalho é fundamental. Isso pode incluir o uso adequado de equipamentos de proteção individual, EPI, treinamento sobre manuseio seguro de substâncias químicas e participação em programas de monitoramento da saúde ocupacional. A qualidade dos alimentos também desempenha um papel na exposição a produtos tóxicos. Optar por uma dieta saudável e, sempre que possível, escolher alimentos orgânicos pode reduzir a ingestão de pesticidas e produtos químicos presentes em alimentos processados. Essa abordagem alimentar contribui para a proteção renal a longo prazo. A ingestão adequada de água desempenha um papel crucial na eliminação de toxinas do corpo, incluindo aquelas absorvidas através da exposição a produtos tóxicos. Manter-se bem hidratado auxilia os rins na eliminação eficiente dessas substâncias, contribuindo para a saúde renal. Compreender os riscos associados à exposição prolongada a produtos tóxicos permite a adoção de medidas preventivas essenciais. Minimizar a exposição, tanto em casa quanto no trabalho, escolher alimentos com sabedoria e manter-se bem hidratado são passos cruciais para proteger a saúde renal. Ao estar ciente desses hábitos prejudiciais, podemos tomar medidas para preservar a saúde dos nossos rins. Pequenas mudanças na rotina diária podem ter um impacto significativo. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde para orientação personalizada. E nosso último hábito é comer açúcar demais. Consumir açúcar em excesso, vamos compreender como essa prática está diretamente ligada a riscos significativos para a saúde renal. Exploraremos as conexões entre o consumo excessivo de açúcar, obesidade, pressão alta, diabetes e o impacto direto sobre os rins, destacando a importância de conscientização e mudanças nos hábitos alimentares. O consumo excessivo de açúcar é um dos principais contribuintes para a obesidade, um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de pressão alta e diabetes. Ambas as condições são consideradas causas primárias de doença renal. Compreender essa interconexão é vital para reconhecer os efeitos prejudiciais do açúcar na saúde renal. O açúcar estimula a liberação de insulina pelo pâncreas. Níveis elevados de insulina estão associados ao estímulo renal para reter água e sal. Essa retenção de líquidos pode levar ao inchaço, contribuindo para o aumento da pressão arterial. A compreensão desse mecanismo ressalta como o consumo excessivo de açúcar não apenas influencia a obesidade, mas também desempenha um papel na regulação inadequada dos fluidos pelo organismo. Além do sal, o açúcar também pode contribuir para o aumento da pressão arterial. A ingestão elevada de açúcar está associada a disfunções metabólicas que podem levar à hipertensão. Ao entender essa conexão, fica evidente que a redução do consumo de açúcar é uma estratégia crucial para controlar a pressão arterial e preservar a saúde renal. Evitar o excesso de açúcar vai além de limitar sobremesas e refrigerantes. Condimentos, cereais matinais e pães brancos muitas vezes contêm açúcares adicionados. Ao ler os rótulos dos alimentos no supermercado, é possível identificar ingredientes como xarope de milho com alto teor de frutose, sacarose e outros adoçantes. Essa conscientização é fundamental para fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Estratégias para reduzir o consumo de açúcar. Substituições saudáveis. Optar por alternativas mais saudáveis, como adoçantes naturais, pode reduzir a ingestão de açúcar sem comprometer o sabor. Cozinhar em casa. Preparar refeições em casa permite o controle total sobre os ingredientes, minimizando a inclusão de açúcares adicionados. Leitura de rótulos. Desenvolver o hábito de ler os rótulos dos produtos ajuda a identificar e evitar alimentos com alto teor de açúcar. Conscientização sobre ingredientes. Conhecer os diferentes nomes para açúcares adicionados ajuda a evitar produtos que podem parecer saudáveis, mas contêm açúcar de forma disfarçada. O consumo excessivo de açúcar é uma ameaça significativa para a saúde renal, contribuindo para condições como obesidade, pressão alta e diabetes. Ao adotar práticas alimentares conscientes, reconhecendo fontes ocultas de açúcar e fazendo escolhas mais saudáveis, é possível proteger os rins e promover um bem-estar renal a longo prazo. Ao estar ciente desses hábitos prejudiciais, podemos tomar medidas para preservar a saúde dos nossos rins. Pequenas mudanças na rotina diária podem ter um impacto significativo.
Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde para orientação personalizada. Cuide dos seus rins, cuide da sua saúde. Até o próximo vídeo.